Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, com essa linda paisagem, esse dia de sol, vamos lavar a cozinha? Pois é, minha gente, hoje decidi lavar esse chão porque esse chão tá merecendo água. Faz muitos dias que eu não lavo essa cozinha e hoje amanheceu nessa situação. Tá tudo cheio de grãos de comida, né? E eu limpei a mesa e já tava lá, tirei até as cadeiras já. Por aqui por cima não tá tão desorganizado, mas já teve dia de estar mais arrumadinho. Mas hoje vou focar aqui no chão, porque eu quero priorizar aqui, né, primeiro, para fazer as demais coisas depois, né? Então eu quero dar uma lavada aqui, já coloquei as cadeiras para lá, meio que fiz uma passagem para os meninos não tá vindo para cá. E aí tem como eu lavar aqui sossegada, né? A Giovana tá lá com os meninos, brincando ali na sala, então eu tô de olho neles também. Mas a gente vai organizando aqui, eu quero focar o chão primeiro, para depois ir na louça, por conta deles mesmo, né? Porque daí eles não param, aí vem pra cá, tá molhado, é perigoso. Então eu vou focar no chão. Mas antes disso, gente, eu tô aqui limpando meu armário rapidinho, né? Que é só tirar essas coisas. Meu armário, nossa, limpa hoje, amanhã já tá cheio de tranqueira de novo. É cheio de treco pra cá, pra lá. Um coloca, um tira, fala, depois eu tiro e acaba ficando e acumulando e fica, né? Não fica bonito, fica essa visão igual vocês viram. E eu aproveitei pra poder passar o pano, né? No armário e no micro-ondas. Durante o vídeo vocês vão ver eu sempre com esse paninho, mas toda hora, gente, que eu via que estava tendo necessidade, eu estava lavando ele e estava usando o mesmo paninho, que para mim facilita muito, né? Então, limpei aí, mas vou limpar tudo com paninho e o paninho vai limpando. Aproveitei para dar uma limpeza, né? Na mesa, já passar uma esponja, porque eu passei o paninho, mas vou passar aqui uma esponja com sabão para tirar qualquer resíduo de gordura e já, né, partir para o chão. E, minha gente, andei afastado, né, aqui do YouTube. Hoje me deu uma vontade, me deu uma saudade, gente, de gravar vídeo. Nossa, vocês não têm ideia. E aí eu pensei, eu vou gravar, vou lavar aqui, eu vou gravar, vou bater um papo com vocês, né? E assim a gente vai indo. Decidi, né, jogar aqui água com um pouquinho de água sanitária, detergente, para poder tirar, esfregar tudo mesmo. Depois eu passei um pano com desinfetante, mas agora só foi isso mesmo. E aí, minha gente, decidi, né, gravar o que eu tava fazendo e decidi mostrar para vocês, né, a minha rotina aí nessa parte, nessas horas aí. Andei afastada, aqui do canal, né, por motivos pessoais, né, no sentido assim, eu não tava me sentindo muito bem psicologicamente, tava sentindo uma pressão, mas não por conta do canal, ajudou, mas por conta, né, de tudo. Então a gente vai guardando, vai resolvendo os problemas, mas chega uma hora, gente, que a gente, no meu caso, como eu tenho ansiedade, gente, que me acelera tanto de uma tal maneira que eu não conseguia ficar parada. Ou seja, né, era o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, eu não tinha um tempo para mim, para falar, nossa, esse é o meu tempo. Não tinha. Então, isso acabou com que eu percebi que eu estava tendo como que eu posso fugir a palavra? Esgotamento psicológico, emocional. Então, eu estava me sentindo muito atarefada e eu não conseguia dar uma pausa. E quando eu conseguia, eu já meio que... eu chorava, desabafava, assim, sabe? Mas eu não conseguia ter um tempo pra mim, né? Então, eu decidi parar um pouco e ver, né, o que estava acontecendo, porque eu, né, no meu caso, né, todo mundo sabe, né, que a gente se conhece, auto se conhece. Então, quando a gente não tá bem, então já tem que correr logo, já tem que pedir ajuda, né? Então, isso daí fica de atenção, né, fica de observação. Para vocês também, né? Se vocês por algum motivo tá passando por alguma dificuldade ou algum esgotamento emocional igual eu tava, tudo eu chorava, tudo, parecia que, não sei, que eu tava até com medo de estar com alguma depressão, alguma coisa assim, sabe? E aí eu decidi parar, respirar, dar um tempo e ver o que realmente estava acontecendo. Então, a gente tem que parar e analisar a nossa situação.
não comparar com a situação de ninguém, né, minha gente? Porque só nós sabemos, né, o que nós passamos, né? Então a gente tem que parar e tem que observar para ver o que é melhor para nós. Então, minha gente, eu via que eu tinha muitas coisas para mim estar fazendo, né, durante o dia, mais os meninos, né? Então era muito sobrecarregado, mas isso daí eu já estou acostumada, já é o meu normal. Só que eu não estava me encontrando no sentido do tempo para mim. Então, assim, um tempo para mim, Juliene, né? Então, eu tinha um tempo para mãe, tinha um tempo para esposa, um tempo para conversar com uma amiga, mas eu não me encontrava um tempo só para mim. Então, era 24 horas eu vivendo em prol, né, de tudo que estava acontecendo ao meu redor e eu não conseguia me desligar. Então, com isso, me gerou esse esgotamento que eu falo com vocês, esse esgotamento emocional. E eu me afastei, eu quis me afastar de redes sociais, eu quis me afastar do canal para me poder dar uma relaxada mesmo, uma tranquilizada e ver, né, o que a minha mente estava precisando naquele momento. É claro, minha gente, que não foi naquele momento que eu tive a exata resposta, não foi naquele momento. Então eu precisei parar, me acalmar, ver o que eu precisava, o que estava me incomodando para me poder reagir. Nisso eu fui entendendo muitas coisas e aí foi melhorando, né? E eu decidi como que eu ia fazer, mas eu precisei ficar um tempo longe, né? De tudo que eu achava que mexia muito com o meu psicológico, que me deixava mais acelerada, que me deixava com mais ansiedade, né? E foi aí então, né, que eu decidi, né, gravar, mas eu sempre tentava gravar e nunca dava o passo para mim estar gravando, né? Então eu sempre deixava, ficava para depois, mas eu sabia, eu estava respeitando o meu momento, eu estava respeitando aquela hora, eu sabia que eu não estava bem no sentido para mim poder entrar de novo, né, naquela, que é corrido, né, gente, que é corrido, quem grava aqui pro YouTube sabe quanto é corrido, quanto é demorado gravar, porque se você arruma a casa em 3 horas, para gravar para o YouTube você demora mais, porque você tem que pegar os ângulos e tal, né? Fora a edição que demora. Então isso me gerava ansiedade, porque eu queria terminar logo, eu queria fazer logo e eu acabava não entregando. Então eu fui descobrindo outras coisas sobre mim que eu não tinha esse conhecimento, né? Sobre mim, sobre a minha pessoa. E esse tempo que eu reservei, eu fui observando e aí eu descobri, né? Que eu sempre fui perfeccionista em algumas áreas na minha vida. Então, desde quando eu me entendo por gente, né, quando eu era criança, meu caderno era bem organizado, eu tinha uns pequenos toques que eu não gostava de fazer, e se eu fizesse ali no meu caderno, né, eu já queria passar tudo a limpo. Então, desde criança eu via, né, eu me observava, eu já achava aquilo meio estranho, mas tá bom, né? Vamos para frente. Isso daí foi, né? Tudo que eu fazia, eu demorava um pouquinho, mas eu gostava do resultado que me trazia e eu gostava de organização, eu gostava de limpeza, só que eu demorava um pouco mais e quando alguém fazia por mim, eu agradecia, lógico, tava tudo ok, tudo normal, mas faltava algo, faltava o meu toque. E aí, esse tempo que eu fiquei mais em off, fiquei me observando, fiquei mais, né, como eu havia falado para vocês, eu observei isso em mim. O perfeccionista, ele me traz, ele é bom em certa forma, mas também me traz muita dificuldade. Então eu tenho dificuldade até para fazer uma dieta com um lado perfeccionista, porque se eu errei uma refeição no almoço, na janta eu não vou querer consertar, porque eu já errei no almoço, então isso é muito ruim para mim. Então no sentido também me traz frustração no sentido da casa,
Então, se eu não conseguir, se eu acordei, né? Acordei, graças a Deus, né? Vou limpar minha casa. Então, eu coloquei na minha mente: eu vou varrer, lavar o banheiro, limpar a cozinha, trocar os lixos. E no decorrer do dia, por ser corrido, eu não conseguisse lavar o banheiro, aquilo me gerava uma frustração. Porque na minha cabeça eu já estava com aquele lado perfeccionista, porque eu tinha que fazer aquilo que estava na minha mente. E eu não fiz. Então, isso acabava me gerando um esgotamento emocional muito grande. Mas eu não sabia disso, que eu, né, não sabia desse defeito, né? Que o lado do perfeccionista me atrapalhava em si. E hoje eu tenho esse conhecimento. Mas aí não é que hoje eu tô livre disso, não. Hoje eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que ver o que é melhor, eu tenho que ver com a minha mente, né? Tem que, para mim não lidar com frustração, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu também tenho que a gente tem que se dar um lugar, a gente tem que ter um tempinho para nós, né? Coisas que eu não fazia. Então hoje eu consigo ter esse tempo comigo, né? Então se antes eu ficava muito pilhada, hoje eu já tô mais tranquila, já tô mais de boa. Então foi esse o motivo por eu estar me afastando, né? Não só aqui do YouTube, me afastei das redes sociais geral, né? Das redes vizinhas gerais. Porque eu não me encontrava e agora eu sei, né, exatamente o que me atrapalha. Então eu tenho que estar trabalhando ali, né, tem que estar em foco para mim e ir para frente, gente, me sentindo bem, né? Porque nós temos que cuidar de nós mesmos para nós estarmos bem, para cuidar dos nossos, né? Então não adianta a gente não estar bem, não adianta a gente estar com a cabeça em outro lugar, porque o resto não anda. Então tem tempos que a gente tem que parar, ver necessidade, chora, se expressa, né? Para não virar algo pior, né? Então, graças a Deus, né? Hoje, né, tem ajuda de psicólogo, se houver necessidade, tem, né, bons amigos que a gente pode estar dividindo experiência, né? Mas a gente não pode guardar para si, a gente tem que, né, ver o que é melhor, procurar ajuda mesmo para não ficar pior. Então hoje eu decidi gravar e contar um pouquinho, porque não é simplesmente só sumir, né? Ah, vou dar um sumiço e depois eu volto, né? Do nada. Para quem acompanha, para quem já tem um canal já faz pouco tempo, já sabe que eu sou monetizada. E foi logo, gente, quando eu monetizei o canal, parece que foi uma coisa, sabe? O canal foi monetizado e eu fiquei com essa desmotivação total. Então, nossa, parece que foi olha, pensa, lutei tanto para conseguir a monetização do canal e de repente eu me vi tão desanimada. Só que não era desanimada com o canal, em sim com a situação. E eu não conseguia ignorar a situação e partir para o canal. Porque aqui a gente tem que mostrar, na verdade aqui vocês vê quem somos nós, né? Então não adiantava eu vir aqui do jeito que eu tava. Nossa, eu não tinha nem como vir, porque ia ser tão transparente que vocês iam perceber que algo não estava normal, não estava certo. Então eu não conseguia gravar na situação que eu tava. Eu tinha que colocar a minha mente, organizar a minha mente, e a minha mente tinha que fluir. A minha cabeça não tinha que ter nó. Tinha que estar tudo, né? Tudo certinho para mim poder ali estar gravando, para mim poder estar conversando, porque senão em algum momento vocês iam perceber que não estaria nada bem. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Tô aí, vamos lidar, vamos, né, lutar com a nossa mente, porque ela, gente, que comanda todo o nosso corpo. Nossa cabeça comanda tudo. Se a cabeça não estiver bem, gente, olha, é triste. Então a gente tem que, né, cuidar, como eu falei, cuidar de nós mesmas para depois nós cuidar dos nossos, né? Então, gente, foi isso o vídeo. Olha, eu tô mostrando aqui para vocês como que ficou essa limpeza aqui na cozinha. Tem um pano aqui na geladeira, porque a água entrou, fica vazando, para não ficar vindo água para os meninos não escorregar. Eu coloquei aquele pano lá. Limpei ali o armário, a mesa. O chão tá limpinho, tá tão fresquinho, tá bem cheirosinho do jeito que nós, dona de casa, amamos. Aí por aqui, gente, olha, tá tudo arrumadinho.
Em cima do armário eu deixei nessas condições aí, né, gente? Essa marmita em cima do airfryer para mim devolver para minha mãe. E minha gente tem uns panos em cima da mesa que eu vou colocar de molho, que é aqueles paninhos de cozinha. E esse foi o vídeo de hoje, fiz com muito carinho, tava com muita saudade daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!